Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretários, Sr. Vice-Presidente, Srs. Deputados e Srs. Vereadores e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, os Verdes saúdam e agradecem ao Sr. Vice-Presidente, à Direção Municipal de Finanças e a todas as pessoas envolvidas na elaboração e apresentação destas propostas, acrescentando que, em relação ao orçamento, às grandes opções do plano e aos restantes documentos que compõem a proposta 791/2020, nada temos a opor do ponto de vista financeiro. Um orçamento é sempre um instrumento de grande importância. Este orçamento para 2021, com a situação excepcional que estamos a viver, tem uma importância acrescida, pois a resposta que se consegue dar ou não aos desafios que temos pela frente e a mudança que se impõe em várias áreas depende muito das opções que estão inscritas nesta proposta. Há problemas que subsistem, como na área da habitação, e a resposta não é ainda aquela que se impõe para a sua efetiva resolução. Não retirando a importância de alguns instrumentos, alguns que reconhecemos, valorizamos e até apoiamos, é preciso dar lugar a uma verdadeira política pública que promova o direito à habitação e à cidade e que permita criar um parque habitacional público acessível a famílias com médios e baixos rendimentos. Tudo isto, mas a uma escala que permita dar resposta a quem precisa. A realidade é que, na altura em que as pessoas mais precisam, muitas das propostas que a Câmara anunciou e que poderiam ter impactos positivos na vida da cidade não chegaram a ser total e devidamente implementadas. No caso das rendas acessíveis, foi mais a publicidade do que o nível de execução dos projetos. Falando também do Programa Municipal de Arrendamento a Custos Acessíveis proposto pelo PCP, parece ter ficado parado no tempo pela mão do Executivo. De qualquer forma, aguardamos que muitas das medidas anunciadas sejam agora mesmo concretizadas. Por outro lado, continua a não faltar dinheiro para o Web Summit, apesar de este ano ter sido 100% virtual, o Governo e a Câmara mantiveram os 11 milhões de euros de apoio. Recordamos que falamos de um contrato de 10 anos, em que a autarquia paga 3 milhões todos os anos, ao todo são mais de 110 milhões de euros até 2028. Sendo virtual, não havendo determinados custos e não havendo também retorno para a economia da cidade, parece-nos que o Executivo tem as prioridades trocadas e que certamente pequenos negócios precisam bem mais deste apoio do que uma empresa milionária. No que respeita à mobilidade, o Executivo refere que a Carris terá um investimento de 52,5 milhões de euros em 2021 para garantir o reforço do serviço. Neste ponto, gostaríamos de saber se será finalmente em 2021 que vão ser implementados os Ecobus em Monsanto, recordando que é um compromisso continuamente adiado. Esta medida foi anunciada em 2016, foi inclusive apresentado um mapa com as paragens e o objetivo era que estivesse em funcionamento em 2017. Já vamos a caminho de 2021, 2020 até é o ano em que Lisboa é a capital verde europeia, fazendo todo o sentido ter estes autocarros ecológicos já em funcionamento, mas até agora nada. O Executivo também refere a aposta na mobilidade ativa, com a realização da rede ciclável de Lisboa a ter como meta chegar aos 200 km de extensão em 2021. Sobre isto, sempre defendemos que criar condições e estimular a utilização dos modos suaves de transporte deve constituir um objetivo político e reforçamos que é imprescindível fazer e divulgar os estudos que sustentam determinadas opções através de um processo transparente e que conte com a participação pública. Nestas propostas está também presente o princípio geral de transferências de competências da Câmara, que tem progressivamente esvaziado as suas competências, transferindo-as para as empresas municipais, cuja atividade escapa em grande parte ao escrutínio dos eleitos. A SRU vai receber a quase totalidade das obras públicas que a Câmara promove, cerca de 79 milhões de euros em 2021, não se prevendo mecanismos claros para que os órgãos eleitos, Câmara e Assembleia, recebam informação desta empresa, que não seja o plano de atividades e o fecho de contas. Quer isto dizer que, por muito que o Executivo repita ao contrário, vemos desaparecer do mapa do escrutínio público os maiores investimentos públicos da Câmara. Depois, no eixo A, melhorar a qualidade de vida e o ambiente na parte da cidade sustentável, resiliente e amiga do ambiente, refere-se o Parque Florestal de Monsanto e não podemos deixar de perguntar para quando a classificação como área protegida de interesse regional, conforme aprovado já em 2016. Perguntamos também se é mais um processo que está atrasado ou se a Câmara nem sequer o tenciona concretizar. Esta inércia vem também sustentar a nossa posição em relação ao atraso de muitas das medidas previstas para Monsanto,
como a acalmia de tráfego, o reforço de meios humanos para a vigilância e a segurança ou a reabilitação do panorâmico. Também neste texto está previsto o lançamento do programa de plantação de uma árvore em cada esquina. Os verdes têm sido grandes defensores de novas plantações, mas isso não pode servir de justificação para a não preservação das árvores que já existem e que fazem parte da cidade, através de abates indiscriminados ou podas excessivas, situações que a nada se coadunam com a sustentabilidade e com o respeito que as árvores merecem. Questionamos também se os processos para a classificação de várias árvores, como os verdes propuseram e foi aprovado por unanimidade, faz parte das medidas que o Executivo pretende deixar cair, apesar de toda a propaganda em torno da capital verde. Depois, em relação à gestão dos espaços verdes, trazemos uma crítica antiga, mas atual, infelizmente. Continuamos a afirmar que é necessário que a autarquia contrate os recursos humanos para que seja esta a assegurar a gestão dos mesmos e não empresas privadas. Continua a ser evidente esta opção de desmembramento e esvaziamento de serviços municipais, que resulta no recurso a privados, na destruição do emprego público e no aumento dos encargos para a Câmara e para as juntas de freguesia. Sobre isto, em julho de 2018, durante o debate que antecedeu a aprovação de 23 propostas de repartição de encargos para contratos de manutenção de espaços verdes em várias zonas da cidade, o vereador dos espaços verdes prometeu uma reavaliação do modelo de manutenção dos espaços verdes passado um ano, logo em julho de 2019. Já passaram mais de 2 anos sobre essa promessa e cá continuamos à espera dessa reavaliação. Para os verdes, é fundamental que a Câmara invista na escola de jardinagem, enquanto principal campo de formação de jardineiros para desempenho de funções na autarquia e como forma de reverter as concessões a empresas privadas para a manutenção de espaços verdes. Mas sobre esta escola, nem uma palavra no orçamento. Estão depois previstas 2 medidas que os verdes saúdam: a criação do Dia do Ambiente de Lisboa para aumentar a consciência da população para esta temática e a criação de um Conselho Municipal do Ambiente. Recordamos que em fevereiro apresentámos precisamente uma recomendação para a reativação deste Conselho Municipal e para o início do processo de revisão do respectivo regulamento e, mais recentemente, em setembro, propusemos a instituição do Dia Municipal da Sustentabilidade. Esperamos assim que, com a maior brevidade possível, estas medidas sejam uma realidade. Depois, consideramos extremamente negativo que as grandes opções do plano continuem a ser omissas em temas como o amianto e os solos contaminados. São questões que devem ter o devido acompanhamento e fiscalização da autarquia e não existe uma palavra sequer sobre isto e é o 3º ano consecutivo que deixamos este alerta. Em 2021, Lisboa será a capital europeia do desporto e, apesar de algumas informações sobre isto nos documentos disponibilizados, não se sabe em concreto quais os projetos, os objetivos, nem que equipamentos serão construídos. E isso é importante saber, porque tal como defendemos para a Capital Verde, não basta promover alguns eventos. Aqui precisamos de medidas que impulsionem verdadeiramente a prática desportiva e não apenas durante o ano de 2021. Depois, na área da proteção civil, refere-se à reabilitação do quartel de Benfica, que, como se sabe, funciona em instalações débeis do ponto de vista logístico e operacional. Ou seja, vão ser agora feitas obras e depois esse quartel vai ser deslocalizado e construído um novo, ou essa alternativa não está sequer a ser equacionada. Recorde-se que este é o quartel que foi desativado por falta de condições, mas para onde os bombeiros regressaram quando o quartel do Colombo foi destruído. Sobre isto era importante saber se o processo está a ser articulado com as organizações representativas dos trabalhadores do regimento. Ainda sobre o regimento, destaca-se a aquisição de 3 veículos ligeiros de combate a incêndios para os bairros históricos e outros que o Sr. Vereador também mencionou ontem na Comissão, mas, por exemplo, está prevista a aquisição e reparação de veículos escada, uma vez que apenas existem 2 operacionais na cidade, o que coloca em causa a capacidade de resposta. Por sua vez, em relação ao Museu do Regimento, tanto estes documentos como as respostas dadas ontem na Comissão pelo Sr. Vereador não nos deixam descansados, pois não há ainda uma solução definida e o espólio vai continuar a degradar-se. Também sobre as obras de ampliação da Casa dos Animais de Lisboa, apesar de previstas, as informações nestes documentos também são muito vagas. Destacamos ainda o facto de não haver uma única referência à Biblioteca Museu República e Resistência, encerrada há cerca de 1 ano, e é importante sabermos qual o seu destino e se afinal se manterá sob gestão da Câmara ou de outra entidade. Para os verdes deve manter-se na alçada da autarquia.
Quanto ao mapa de pessoal, é com preocupação que verificamos que alguns dos concursos aprovados em 2019 não foram concretizados, pelo que continuam a ser referidos no Plano Anual de Recrutamento para 2021, havendo agora a intenção de se preencherem 284 postos de trabalho no total. Importa realçar que estão identificados cerca de 1.400 trabalhadores com idade superior a 60 anos. Já no ano passado se alertava que o número de aposentações nos últimos 9 anos tinha sido 1.069 trabalhadores e que a nível das aposentações previstas para os 5 anos seguintes se apontava para cerca de 1.200 trabalhadores, pelo que é fundamental ter em atenção o planeamento da sua renovação e o rejuvenescimento do pessoal, pois tendo em conta a morosidade dos processos de recrutamento, poderá haver serviços com constrangimentos num futuro próximo. Os verdes colocam ainda a preocupação de não haver referências para a admissão de guardas florestais, cujo reforço seria de extrema importância para a proteção e salvaguarda do património natural da cidade, em especial do Parque Florestal de Monsanto. Realça-se também o facto de, tal como aconteceu no ano passado, não estar prevista nenhuma verba para valorizar as carreiras e os trabalhadores, o que é bastante injusto, porque desde o início da pandemia os trabalhadores têm sido incansáveis na resposta que têm dado aos cidadãos. Por fim, sendo verdade que as contas se mantêm equilibradas e nada havendo a apontar do ponto de vista financeiro, como já dissemos no início, tal como tem acontecido nos últimos anos, os documentos apresentados têm inscritas várias orientações com as quais os verdes não concordam e que até contrariam as propostas que temos apresentado e defendido ao longo dos anos, razão pela qual não acompanhamos este orçamento e as grandes opções do plano. Falamos de divergências de fundo e que, por uma questão de princípio e de coerência, nos colocam em lados opostos. O aprofundamento do processo da reforma administrativa de Lisboa e o esvaziamento de serviços da Câmara são exemplos claros dessa situação. Para terminar, a Câmara apresenta como sua pretensão tornar Lisboa uma das melhores cidades do mundo para se viver, uma cidade das atuais e das futuras gerações, para todas as mulheres e homens que aqui residem, trabalham e nos visitam, mas para os verdes, concordando com esse objetivo, temos a perfeita convicção de que o caminho não é seguramente o que está traçado neste orçamento e nestas grandes opções do plano. Sobre os outros pontos desta proposta que a Assembleia Municipal deve votar, teremos depois votações diferenciadas de acordo com a nossa posição em relação a cada um deles. Obrigada.